Olá, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Acredito que no vídeo anterior deixei bem claro qual era o plano de Esdras. Entortou completamente o plano de Javé. Lembram que eu disse a vocês? O plano de Deus, quer seja Elohim, Deus Pai de Jesus Cristo, El Elyon, El Shaddai, El Gibor, não importa, quer seja El, quer seja Javé. O plano era a missão do povo judeu em deferência a Abraão, meu amigo, o pai da fé, será dar à sua descendência a terra, e eles a dividirão de modo que não haverá pobreza. A terra prometida, portanto, é o planeta Terra. A divisão de Canaã entre as 12 tribos é a divisão do planeta com o novo Israel de Deus. Todos aqueles que aceitam ou o judaísmo, ou o cristianismo, ou qualquer outra fé que, como diz Paulo nos Atos, meus irmãos, estou convencido agora de que todo homem que tem Deus no seu coração e o cultua com sinceridade, fazendo aquilo que é o bem, lhe é agradável, pois Deus não faz acepção de pessoas. Então, em princípio, não importa a fé. Ninguém vai entrar no céu de crachá. Tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, nu e me vestistes, doente ou hospitalizado e me foste visitar. E diremos, quando, Senhor, te vimos com fome e tiveste de beber? Quando fizeste isto a um pobre meu irmão, a mim o fizeste. E os maus que irão para o fogo da guiena, diremos, quando, Senhor, te vimos, fizemos isto? Aí ele diz, quando não fizestes a um dos meus irmãos pobres, a mim não o fizeste. Mas profetizamos em vosso nome, fizemos milagres em vosso nome. Está aí o Valdomiro, as igrejas do Macedo, está aí o Malafaia, está aí os grandes pastores, os grandes profetas, igrejas, sinais e prodígios. E então eles vão dizer, não fizemos prodígios, não curamos, não profetizamos, afastai-vos de mim, vós que operais a iniquidade, pois eu jamais vos conheci. Vão para o mármore do inferno. É assim que será o juízo final, e está escrito no Evangelho. Então, a briga de Jesus no Novo Testamento é toda esta. Invalidastes a lei de Deus e a substituístes por preceitos humanos. Pronto. Então, simplesmente, Esdras achou que era fácil. Ele era um sofermei, um escriba hábil, astuto e diabolicamente inteligente. Digamos assim, em termos de fé e de política, ele tinha uma mistura de Winston Churchill e o meu ídolo, que é o Vladimir Putin. Portanto, para ele era fácil. Fez a propaganda de tal maneira que mandava ler a Torá mandava as pessoas sentarem na Babilônia arrumadinhas e fazia ler para elas a lei, a Torá, e ele as interpretava. E Dario vendo isso. E quando chegou em Jerusalém, arrumava as pessoas e explicava a lei. E aí chegou aos ouvidos de Dario que aquele homem queria, de fato, reconduzir o povo à lei de Moisés. E ele disse para os sacerdotes, naquele grande pacto, colocarei Melquisedeque como sendo o exemplo do sacerdócio régio e santo. Nada. O que ele queria era usar Melquisedeque, que era rei, profeta e sacerdote. Depois nós já disse no vídeo anterior, os escribas se tornaram profeta, o sumo sacerdote se tornou o rei, o poder civil se tornou um joguete na mão dele. Herodes Antipas era um merda. Herodes o Grande era outro idiota. Então, na verdade, quem governava era o sumo sacerdote, a autoridade suprema, porque os judeus estavam sempre em crise, e a Constituição mosaica dizia que, em caso de crise, o sumo sacerdote assumia o poder religioso e civil. Pronto. Ele era sumo sacerdote e rei. E os escribas, profetas, eram os intérpretes da lei. Então, tudo bonitinho, e então Melquisedeque será colocado no triângulo místico
da nossa sinagoga, como sendo profeta, rei e sacerdote, o exemplo, o Kadosh, o santo, e abaixo dele, como fundamento do novo povo, da nova Jerusalém, a lei de Moisés e o código do Deuteronômio. Mentira! Safado, sem vergonha, canalha. Disse isso, Ciro acreditou, mandou aquela genealogia linda, e pelo que o Ciro ouvia dizer e daria de que ele estava fazendo, reconduzindo o povo à calma, à paz, à obediência, porque a lei de Deus recomenda isso, obediência, obediência, obediência. Então, por isso que eu digo, cuidado quando falarem contra o Papa Francisco. Enquanto houver um Papa eleito legitimamente, nós católicos devemos obediência. Ele sabe o que nós não sabemos. O Vaticano tem o melhor sistema secreto de informações do mundo, porque os padres ouvem a confissão dos nobres, dos políticos, das mulheres dos políticos, e essa informação é passada para o central no Vaticano. Então não há sistema secreto mais perfeito do que o do Vaticano. Ele sabe os grandes segredos, ele sabe de tudo o que está acontecendo. E se ele está se fingindo deixar ir na onda, é porque ele tem um plano. Ele sabe que será necessário reunir todos os líderes religiosos do mundo para combater o anticristo. Portanto, o que ele está fazendo é, supostamente, seguindo a bandeira da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Agora é fraternidade, já que igualdade e liberdade não funcionaram. Então, ele já colocou fratelli tutti, todos somos irmãos. Quer dizer, está dentro dos planos maçônicos, está dentro do plano de Esdras, dos escribas, e ele parece que embarcou. Não embarcou, não. Podem ter certeza que não foi à toa que ele foi na Arábia Saudita falar com o imã dos muçulmanos. Podem ter certeza que não foi à toa que ele foi em Jerusalém falar com o sumo sacerdote dos judeus em Jerusalém, e foi a Tel Aviv falar como um sumo sacerdote dos judeus em Tel Aviv. Ele está fazendo uma viagem de união entre os principais, imagina, a religião dos terroristas. Ele foi lá na Arábia Saudita para fazer uma visita e pedir desculpas pelo que Bento XVI falou dos muçulmanos, uma religião violenta. Já pensaram que é sair do Vaticano e ter a Arábia Saudita para poder pedir desculpas ao imã dos muçulmanos? Ele foi, cobriu com o manto dele a cruz do crucifixo dele, porque um judeu não pode ver Jesus crucificado. Ele ficará sem condições de celebração e da sinagoga e tal. Ele cobriu com o manto dele. Aí, o Papa tem vergonha da cruz. Não, ele sabe que o sumo sacerdote dos judeus, né, não pode ver a cruz de Cristo sob pena dele ficar não sei quantos dias sob penalidade, sem poder assistir culto nem nada religioso. E ele então, como foi expor o plano dele de paz, cobriu a cruz. Depois recebeu esses mesmos personagens no jardim do Palácio do Vaticano e deu um jantar. Mais uma vez, cobriu a cruz. Ele sabe o que está fazendo. Então, nós temos o dever de obediência, porque ele foi legitimamente eleito e até agora não cometeu uma heresia. O fato de aceitar o homossexualismo, o casamento civil entre os homossexuais, não significa nada além da moral e do direito, não afeta a fé. Então, não é assunto de fé, não afeta nenhum dogma. Por lei e dogma, os nossos irmãos homossexuais não podem receber a comunhão, mas eles podem entrar numa missa, assistir à missa, ouvir o evangelho, receber a bênção sacerdotal e podem e devem ter os bens que adquiriram juntos, sejam homossexuais, 2 homens ou 2 mulheres. É justo que pelo casamento civil, os bens conquistados por ambos, já disse isso antes, em vida, seja do herdeiro vivo e não da família daquele que morreu. Ele está apenas defendendo o direito de uma classe que é
tremendamente afetada pelo nosso preconceito. O problema da homossexualidade é entre ele e Deus. Ninguém pode julgar. Ninguém. Quem de vocês pode julgar? Quem for, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. O que ele fez está no terreno do direito e da moral. Não afeta a fé, não afeta o dogma. Parem de frescura. Ele não disse nada demais. Ele apenas se colocou a favor do direito e da justiça. Então, Esdras, fingindo que era uma pessoa de bem, então faz isso. O sacerdócio é simbolizado por Melquisedeque. Sadoc fica feliz. Os descendentes de Sadoc vão ficar felizes, né? O símbolo do sacerdócio é o nosso ancestral, né? E os judeus tolos, vou colocar o código sinaítico e a aliança do Sinai e o Deuteronômio como sendo as bases, os fundamentos da nova ordem que vai ser criada em Jerusalém. Que nada. O que é que ele fez? Está aqui no livro deles. Vou ler para vocês, porque na última vez eu peguei e não li. Tudo que ele fez foi modificar as regras de interpretação. Então, todos os rabinos, antes e depois de Esdras, tinham regras de interpretação. E essas regras de interpretação começavam com o seguinte postulado. O primeiro sentido da Bíblia é o que está escrito. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Vaeretz haitá tohu vohu, vikshek afnei tohum virou Elohim melakfet afnei hamayim. Mas a terra era caos e vazio, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas profundas. Viamer Elohim e Iaor. E disse Deus, seja luz, via Iaor. E foi luz. Então, a primeira coisa que temos que aceitar é o sentido literal, o que está escrito. Foi assim. Agora vem as interpretações subjetivas. O que é que o canalha fez? Ele colocou a interpretação subjetiva acima da interpretação literal, da história literal. Aí, todas as histórias que a Bíblia conta passam a ser historinhas piedosas, alegorias. Ninguém sabe, na verdade, os arqueólogos acadêmicos deitaram e rolaram, né? Então, Abraão nunca existiu, nem Moisés, não temos prova disso. Talvez Jesus não tenha existido. Hoje, a história praticamente não duvida da existência histórica do homem Jesus, né? Jesus de Nazaré é um fato consumado. Mas os patriarcas e Abraão e tal, ainda se discute se não são mitos. E aí por quê? Porque Esdras passou a usar 4 palavrinhas chamadas pardes. 4 letrinhas, formando a palavra tarde. Então, vou ler aqui em Bernard Casper. Já delineamos o desenvolvimento da exposição bíblica através do exílio babilônico, na obra de Esdras e dos escribas e da codificação da lei oral sob a forma da Mishnah. Então ele não vai mexer na Torá. Ele vai compor a Mishnah, que é comentários à Torá. E nesses comentários é que ele vai usar as novas regras de explanação. Ou seja, o que está na Torá, na Tanakh, então, que seria a verdade bíblica, ele vai alterar, adulterar e fazer o que quiser com as novas regras de explanação. Aqui eu tenho a Tanakh no original, bíblico. E o que é que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar isso aqui. Aqui nós temos como exemplo, dentro da Tanakh, nós temos uma parte que se chama Bíblia Hebraica. Exatamente como está lá na Tanakh, mas aqui, como é um grande profeta, Liber e Esaías. Então, o livro de Esaías na íntegra, no original. Mas vocês acham que na Mishnah está assim? O que está ali em Isaías? Não. Na Mishnah está subjetivamente interpretada. Shabbat 19.5, página 66.
Uma criança pode ser circuncidada no 8º, no 9º, no 10º dia, ou no primeiro, ou no 12º dia depois do seu nascimento, mas nem antes nem depois. Por quê? Normalmente ela deve ser circuncidada no 8º dia, mas se a criança nasce exatamente ao crepúsculo, ela é circuncidada no que se pode considerar o 9º dia. Se ela nasce exatamente na hora do crepúsculo, de uma sexta-feira, a criança é circuncidada no que pode ser considerado o 10º dia. Se um dia festivo cai depois do sábado, a criança é circuncidada no 11º dia. E se os 2 dias do Rosh Hashanah caem depois do sábado, a criança é circuncidada no 12º dia. Se a criança está doente, não é circuncidada enquanto não ficar boa. Ou seja, não se pode fazer a circuncisão no sábado. Então eles vão dizer a Jesus que você não pode fazer curas no sábado. E a Jesus vai mandar eles para a merda, porque ele diz, é justo curar no sábado, porque se um boi ou se o vosso filho cair num buraco, você vai imediatamente chamar os amigos e tirá-lo de lá. Não é a simples circuncisão, que hoje é um cortezinho no dedo e o sangue que escorre daquele dedo é considerado a circuncisão. Então, eles com esses aqui diziam o que se pode fazer no sábado e que não se pode fazer. Não se podia circuncidar. E Jesus pergunta, é lícito curar no sábado e ficaram calados. Então, imaginem vocês agora aquilo ali, que seria apenas uma pequena parte da Mishnah, nessa grande Mishnah, e várias Mishnayot, que é o plural de Mishnah. Então, terminou dando o Talmud, que são não sei quantos volumes desses, que todos interpretam as leis mosaicas, o Código do Sinai, criando mandamentos de homens, como diz Jesus Cristo. Vós invalidastes a lei de Deus, dada a Moisés no Sinai, e criaste mandamentos de homens. Colocai fardos pesados nos ombros dos outros, que vós não quereis mover nem com um dedo. Vou colocar os ais aqui para vocês, na nossa sinopse evangélica. Sinopse quer dizer conjunto. Então, ai de vós, escribas e fariseus, é o título. O nome é Sinopse Evangélica, no Mosteiro de São Bento nós usamos ela, porque aqui tem todos os 4 evangelhos. Então, vamos em Mateus 23. Depois disto, passou Jesus a falar às multidões e a seus discípulos, dizendo, os escribas e os fariseus, a mesma laia, sentam-se na cadeira de Moisés, fazei, portanto, e observai tudo o que eu vos disserem, mestres da lei, porque o que é Moisés? Quando ele fala Moisés, ele está falando disso aqui, a lei de Moisés. Então, Moisés simboliza a lei. Sentam-se na cátedra de Moisés, eles são os mestres da lei. Assim foi desde o cativeiro da Babilônia, o canalha, não é Jesus Cristo que diz, digo eu, conseguiu ser considerado o Sefer Meir, o chefe, o maior de todos os entendidos na lei de Moisés. Mas o que é que interessa ser entendido na lei de Moisés? Ele vai adulterar tudo. Então, vamos ver. Sentam-se na cátedra de Moisés. Fazei, portanto, e observai o que vos disserem. Mas não imiteis o seu modo de proceder, porque dizem, mas não fazem. Fácil, né? Falar é fácil, fazer é difícil. Atam fardos pesados e insuportáveis, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas nem com o dedo querem movê-los. Praticam seus atos com a intenção de serem vistos, aparência, pelos homens. Usam longas filatérias e largas franjas, mais longas ainda. Mas nada, tudo isso era simplesmente só para ver, só para inglês ver. Em Marcos está, transmitindo os seus ensinamentos, dizia-lhes, lá era Mateus, acautelai-vos contra os escribas que gostam de andar vestido, aqui nem fala de fariseus. Vestido, porque o fariseu era empregado do escriba, era pau mandado. De longas túnicas e serem saudados na praça, e de ocupar as primeiras cadeiras que devoram as casas das viúvas e apresentam fazer longas orações. Serão submetidos a um julgamento muito rigoroso. Então, em Lucas, é longo agora, quando falava um dos fariseus, o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e tomou lugar à mesa.
O fariseu admirou-se de ver que ele não se havia purificado antes da refeição, não havia lavado as mãos. E o Senhor disse-lhe: Vede, vós os fariseus limpais externamente o copo e o prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e iniquidade, injustiça. Na cara do fariseu. Está dentro da casa dele. E disse isso na cara dele. Insensatos. Quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Dai, contudo, esmola segundo vossas posses, e tudo será puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda, e gostam de ocupar os primeiros lugares no festim. Gostam de receber saudações nas praças pública e ser chamado de mestre pelos homens. Vós, porém, não querais ser chamado de rabi, porque um só é vosso mestre, o Cristo, e vós sois todos irmãos. Aquele que é maior entre vós seja vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Agora continua. Está na casa de um fariseu, está dizendo na cara dele, e certamente naquele jantar havia muitos fariseus e escribas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para ganhar um prosélito, um discípulo. E quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior do que vós. Olha, ele pega pesado. É Jesus Cristo, dentro da casa de um fariseu, num jantar entre fariseus e escribas. Percorreis mar e terra para ganhar um discípulo, e quando conseguis, fazer dele digno do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo templo, isso não é nada. Moisés mandava jurar pelo templo. Mas aquele que jurar pelo ouro do templo está obrigado ao que jurou. Isso já é interpretação mishnaica da lei de Moisés. Então, já é mandamento humano. Se jurar pelo templo, jurou pelo trono de Deus, pelo escabelo dos seus pés. Se jurar pelo céu, jurou pelo trono de Deus e por aquele que nele habita. Ele diz: não, olha como eles mudam o mandamento. Se jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Se jurais pelo templo, jurais pelo escabelo dos seus pés, onde ele coloca os pés. Mas vós dizeis: se jurar pelo templo, isso não é nada. Mas se jurar pelo tesouro do templo, está obrigado ao que jurou. Vejam vocês, isso é a Mishnah, é a reinterpretação, é a releitura da lei de Moisés, que aí diz que o templo não vale nada, mas o tesouro do templo sim, porque para eles o que valia era o dinheiro, né? E o santo, vem aí, taran, tan, tan. Vocês querem dinheiro, querem dinheiro, querem dinheiro? Pois é, vem de lá, vem de longe. Insensatos e cegos. O que é mais valioso, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Dizeis também: se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está sobre ele, fica obrigado ao que jurou. Cegos, o que é maior, a oferta, o dízimo ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura por ele, e também por tudo quanto está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que habita nele. E aquele que jura, continua, pelo céu, jura não só pelo trono de Deus, mas também por aquele que está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo hortelã, do endo e do cominho, mas ao mesmo tempo abandonais o que é mais importante na lei de Moisés: a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Estas coisas deveis praticar em primeiro lugar, sem omitir as segundas. Guias cegos, que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Gente, ele está dentro do palacete de um fariseu, cheio de fariseus e de escribas, e ele está dizendo isso na cara deles. Portanto, eu estou apenas repetindo, estou lendo, está aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais a parte externa do copo e do prato, censuraram ele porque não limpou, comeu sem lavar as mãos e sem lavar o prato e o copo, mas por dentro estão cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego purifica primeiro o interior do copo, seu coração, para que também o exterior se torne puro.
não para. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois semelhantes a sepulcros, túmulos, caiados, pintados de branco, que por fora parecem belos aos homens, mas por dentro estão cheios de ossos de morto e toda podridão e imundícia. Assim também vós por fora, de fato, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas de fariseus hipócritas, que construís sepulcro aos profetas e ornais os túmulos dos justos. Serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação ao inferno? Está claro, né? Por isto eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguirei. A grande sinagoga fundada por Esdras, que se tornou o sionismo internacional. A grande sinagoga, os homens da grande sinagoga, pelo mundo todo. Para que vos tornei responsáveis por todo o sangue dos homens justos que foi derramado sobre a terra, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o santuário. Em verdade vos digo, esta geração, que são os discípulos de Esdras, se tornaram responsáveis por todas essas coisas. Depois, em acautelai-vos dos escribas e vai por aí. Resultado, Jesus não era mole, não pegava leve, pegava pesado. E aí, quando o professor Marlan diz a vocês aqui, eles estão ardendo no mármore do inferno. Eu estou me baseando na sinopse evangélica, eu estou me baseando no Evangelho segundo qualquer edição, mas principalmente é que eu dou preferência à Bíblia de Jerusalém, que foi feita com o Novo Testamento. Então está tudo isso aqui. Vós anulais o mandamento de Deus e criais mandamentos que são apenas palavras de homens, mandamentos de homens. Com isso estáis indo para o inferno e levando os vossos discípulos. Vamos lá então. Já delineamos o desenvolvimento da exposição bíblica através do exílio babilônico. Regras de explanação. Como era que se fazia o comentário da Bíblia, da Escritura. Da obra de Esdras dos escribas e da codificação da lei oral, né? Shebal Pé Sinai, quer dizer, a lei dada a Moisés no Sinai, sob a forma da Mishnah. Né? Então, o que valia agora era a Mishnah, a lei oral. A lei escrita vai para Cacuia. Neste longo período de cerca de 700 anos, desde Esdras até a compilação da Mishnah feita por Rabi Yehudá, no início do século III, surgiram não somente muitas contribuições de estudiosos, como também diversas maneiras de encarar esse tema. Não havia diversas, só havia um. O que diz lá é a palavra de Deus. Vimos como, originando-se do próprio Esdras, se desenvolveu o estilo de interpretação chamado Darash. Então ele inventa Peshat, todo mundo fazia. E a partir de Peshat, o texto, no sentido literal, se fazia aquilo que o escriba, o mestre, o doutor da lei, achava que era a claridade, a clareza do texto para que as pessoas pouco versadas, letradas, entendessem. O que é que Esdras entra com uma nova regra de interpretação chamada Darash, isto é, a investigação, ouçam bem, do significado do texto sob um ponto de vista meramente subjetivo. Está aqui, Bernard Casper. Agora eu digo o que eu acho que é. Eu digo à Bíblia, cale-se que eu vou falar. Mole? Darash quer dizer o sentido alegórico. Então eu vou dizer como aquele texto bíblico deve ser interpretado, segundo o meu gosto, segundo a minha conveniência, segundo a minha convicção. Cala-te, Moisés, eu vou dizer o que é. E assim vai ser composta a Mishnah. Não o que está na lei de Moisés, mas o sentido subjetivo, quer dizer, ao gosto de cada um. Tem mais? Darash.
Em resumo, a intenção aqui era principalmente a de encontrar alguma autoridade em um versículo bíblico, usar a Bíblia, para os conceitos e ideias, tradições e ensinamentos correntemente aceitos, feitos por eles, a fim de lhe dar validade. Ou seja, não era pegar o conceito bíblico da Torá e explicar, mas tendo uma ideia conveniente, né, jura, pega a tua fortuna, coloca sobre o altar e jura que ela é de Deus. Não terás a obrigação de sustentar teus pais velhos. Agora, onde é que eu vou encontrar isso na Bíblia? Eu vou procurar a Bíblia agora para justificar esse meu ponto de vista. Olha que canalice. Então, vamos dizer assim, o texto vai ser um pretexto e estar totalmente fora do contexto. Então, aí o cara rico vai, bota o tesouro no altar e diz: isto é de Deus, ofereço de todo o meu coração. Chega na casa do pai e da mãe velhos, né, doentes, e diz: não tenho mais obrigação de sustentar nem cuidar de vocês, porque eu ofereci o meu tesouro a Deus. Não é meu, é de Deus, eu apenas administro, já disse isso para vocês. Isso é o objetivo. Agora eu vou procurar na Bíblia, olha que trabalho que ele vai ter, né? Ele vai mudar a Bíblia toda. É ele o redator final. Vou procurar na Bíblia um versículo, mesmo fora do contexto, que me permita dar validade a este meu pensamento. Então, é o contrário, ele não interpreta a Bíblia, ele tem o pensamento dele, ele tem a lei dele, ele tem a mentalidade dele. Ficar rico e poderoso. Agora, onde eu posso encontrar na Bíblia algo que seja, que dê validade, né? Que ratifique esse meu ponto de vista. A Bíblia passa a ser, portanto, o pretexto, desenvolvendo o estilo de interpretação chamado Darash. Então, de um versículo bíblico, não, pulei. De um modo geral, cria-se aqui, acreditava-se. Vamos tirar para esse sinônimo do verbo criar. Então, acreditava-se naturalmente que a palavra da Escritura podia ter vários significados. E isto permitiu que os mestres encontrassem nelas homilias para a edificação religiosa e a educação moral de suas épocas. Gradualmente, essas explanações dividiram-se em Midrashim da Halachá, que tratam de assuntos de lei, modificando Moisés, e Midrashim da Agadá, lidando com as partes não legais da Escritura. Outras coisas. Então, o interessado era Midrashim da Halachá, modificar a lei de Moisés, trazendo para nós o dinheiro e o poder, lidando com as partes não legais da Escritura. Finalmente, havia todo o corpo de lei na forma de tradição memorizada, transmitida de geração a geração, até serem todas englobadas na Mishnah. Durante todo esse período, os sábios não só se ocupavam com a tarefa de compilar e ordenar os ensinamentos que já estavam em seu poder, mas também se mostravam constantemente empenhados nas suas próprias exposições e reinterpretações da lei de Moisés à luz da necessidade da sua época. Necessidade da sua época, uma ova. Conveniências para ficarem ricos e poderosos. Viram como é que é? Essa é a obra de Esdras. Essa é a obra de Esdras. Vimos como os Midrashim, plural de Midrash, eram explanados no texto da Escritura, baseados no texto, sendo comentados versículo por versículo, às vezes palavra por palavra. Mas essa era somente uma das várias maneiras da abordagem do problema, da interpretação. Ao todo, verificamos que houve 4 métodos primitivos, construídos por Esdras, que serviram de base e ensinamento nas escolas dos diferentes modos. São habitualmente conhecidos pela expressão Pardes, P de Pechat, desprezo A, R de Remes, D de Darash, que era o que Esdras preferia, que era subjetivo, Sod, segredo. Quer dizer, aquele chegar ao Sod é um santo, não deve dizer. Então, Pechat, que era a base da interpretação, tinha que partir daí, o texto literal. Remes, que era encontrar em um personagem bíblico um exemplo daquilo ali. Então, Abraão foi fiel a Deus e por isso lhe foi imputado, teve fé e foi imputado por justiça. E Deus lhe pediu seu filho único que ele não negou. Por isso Abraão é o pai da fé.
Aí eles iam procurar na história de Abraão e mostrar quão importante é a fé em Deus, mas não somente a fé, como diz o apóstolo Judas na carta dele, porque a fé de Abraão não seria nada se não fosse completado pelas obras dele. Por isto, Deus disse, me dá teu filho único, e ele foi. Esse é remês, mas Esdras não usava, porque isso ainda estava dando às Escrituras um valor enorme. Então, como Deus viu a fé de Abraão, que acreditou que ele com 90 anos teria um filho, agora vamos ver as obras. Me dá teu filho com 12 anos de idade. Outros dizem que era com 30, não importa. Abraão pegou o filho e levou. Ia sacrificar no altar a Deus. E o filho disse, pai, aqui está o altar de pedra, o lenho, e aqui está o fogo, e cadê o carneiro? Ele diz, Deus providenciará meu filho. O carneiro era ele. Aí ele manda o Isaac botar as mãos para trás, amarra e manda ele subir e sentar no feixe de lenhas. E quando ele levanta o facão para decepar a cabeça do filho, o anjo segura. Com um dedinho segura o facão e diz, basta. Era até aí. Aí, os mestres verdadeiros da lei, usando a técnica chamada remês, que é a segunda, Peshat é a primeira, Remês é a segunda, dizem. Aí então nós temos a prova escriturística de que a fé sem obras é morta. Deus viu que Abraão tinha fé, mas exigiu que ele fizesse uma ação que comprovasse a sua fé. Então não basta a fé, temos de ter a fé e as obras. Isso é Remês. Mas Esdras estava se lixando para essas duas. O que ele queria era Darash. Por quê? Porque Darash dava a ele a capacidade de interpretar do jeito que ele quisesse, ou como Casper diz aqui, subjetivamente. Portanto, ele dizia à Bíblia, cale-se que eu vou falar. E através do que ele queria fazer, ele procurava a Escritura, como em Remês, mas não para dar validade a uma coisa santa, como no caso de São Judas, mostrando que a fé sem obras é morta, mas para mostrar que um rico, consagrando sua fortuna a Deus no templo, no altar, estava isento da obrigação com os pais. O quarto mandamento que diz, honrará teu pai e tua mãe para serem felizes e ter vida longa sobre a terra. Honrarás, para nós, significaria apenas não desmoralizar, não fazer nada que desonre. Para o judeu, não. Sustentá-lo-ás quando ele for fraco, velho e não puder trabalhar. Para eles entendeu assim. E é assim que o mandamento fala, né? Por isso, meus filhos têm obrigação de não me deixar na indigência. Tenho 73 anos, uma aposentadoria meleca graças a Sarney, que desvinculou o salário mínimo do salário dos aposentados, ou seja, quem trabalha é produtivo, o salário é corrigido pelo mínimo, lá em Sarney, o canalha, outro canalha, que devia estar preso. E então ele criou o chamado salário referência, que era 70% do salário mínimo. Então, os que estavam na ativa eram corrigidos pelo salário mínimo, legal, passava da inflação. E os que estavam inativos eram corrigidos pelo salário referência. Quem pôs fim a essa lei, embora eu não tenha nenhuma simpatia por ele, chamou-se Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que todos seriam corrigidos pelo salário mínimo. E eu que ganhava 5 salários mínimos, porque paguei durante o tempo do trabalho, hoje ganho 1 salário mínimo e meio. Quer dizer, foi defasando. Um amigo íntimo meu, sogro do meu filho, que pagou 7 salários mínimos, hoje ganha 4. A ideia era todo mundo chegar a 1 salário mínimo. Maravilha. Então, se eu não desse esses cursos, se eu não fizesse os meus alunos, se eu não tivesse os meus alunos, não viveria num quarto na casa de um filho meu, se ele obedecesse ao quarto mandamento. Então, o canalha conseguiu, mas não conseguiu. Mostramos a vocês só aqui. Conseguiu ser o chefe da grande sinagoga, que São João Evangelista chama de sinagoga de Satanás, ele sendo, na época dele, o mestre da grande sinagoga, e colocando a Halachá le Moshe Sinai,
a lei entregue a Moisés no Sinai como sendo igual à lei oral, Torá Shebal Pé. Portanto, a lei escrita e a lei oral passam a ter o mesmo valor. A lei oral é Esdras e os escribas quem fazem. Então, o sumo sacerdote passa a ser o rei, os seus lambibotas, os escribas, passam a ser os profetas, cessou a profecia, e o rei passa a ser um boneco como os Herodes e outros, né? Os macabeus terminaram tendo que se aliar a eles, porque quem mandava eram os escribas. Portanto, são eles, os inimigos de Jesus, são eles que crucificaram Jesus. E aí, está aqui, mais uma vez, já mostrei a vocês várias, mas está aqui, né, dito por Bernard Casper, que aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas e da tradição oral Shebal Pé do que a observância das palavras da Torá escrita, Halashá Lemoshe Sinai. Pronto. Então, o que o escriba diz tem mais valor. Essa vai ser a briga de Jesus Cristo com eles. Voltem às regras de explanação dos antigos sábios. Parem de mudar a lei de Deus em preceitos humanos. Vós tornais o mandamento de Deus em mandamento dos homens. E aí Jesus bateu de frente e não teve outro jeito. Não se preocupou porque ele sabia que eles o matariam e não teve outro jeito. Foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa glória e alegria. Então, Esdras fez isso, está dito por Bernard Casper. Criou a grande sinagoga. Vou mostrar aqui, vou ler a parte da grande sinagoga. A própria Mishnah dá sua explicação da origem e história da lei oral, da qual foi o ponto culminante. Uma passagem clássica é o capítulo inicial do Tratado do Avot, que diz: Moisés recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a Yeshua, Josué, e Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas confiaram aos homens da grande sinagoga, a sinagoga de Satanás, os judeus ricos e poderosos do mundo todo. Conhecemos um aqui que usa uma estrelinha de 6 pontas no peito, pendurada por uma correntinha. Não vou dizer o nome dele. Isso leva a tradição até além do tempo de Esdras, porque ele afirmava que foi Moisés que recebeu as duas tradições. A mesma passagem continua afirmando que Simeão justo foi dos remanescentes dos homens da grande sinagoga, isto é, que viveu cerca de 2 anos antes de Cristo. A linha da tradição é então traçada através do discípulo de Simão, Antígono de Soco, e dos 5 pares de sábios, ainda no período dos escribas, até Shemai e Abitalion, e do famoso discípulo deles, Hilel. Igualmente famoso polemista contemporâneo, Shammai. Assim a cadeia é trazida desde Esdras até o 1º século da era atual, da era cristã. Ele nunca diz era cristã. Nesta altura, estamos terminando, a lei oral havia se tornado um formidável corpo de leis, tradições, costumes anteriores e santificados. Inevitavelmente, enquanto o povo viveu a Torá como constituição, a aplicação da lei à vida diária e à adoração no templo, às relações comerciais e domésticas, assim como na administração da justiça, esta deu origem ao imenso número de costumes aceitos, reinterpretada, passados, investidos de santidade e autoridade. Agora o nascimento das novas ideias cristãs vai ser combatido, essa era a tese de Esdras, para ficar imune às ideias babilônicas, às ideias helenistas, às ideias romanas e às ideias cristãs. Para ficar imune a isto, ou seja, traçar uma cerca em torno da Torá, na verdade, ele recusa a Bíblia, porque nós cristãos aceitamos a Torá. Não duvidamos que Moisés é, de fato, o grande profeta de Deus, que recebeu no Sinai as tábuas da lei. Termina o capítulo assim,
Estava assentado que esta grande obra devia ter sido completada por Rabi Yehudá, o príncipe, como também era chamado Hakadosh, o sagrado, que não só foi o maior sábio do seu tempo, como também traçou sua ilustre descendência, como vindo de Hillel, na Babilônia, que havia lançado as bases da Mishnah. Não fala mais da Halachá le Moshe Sinai, a lei dada a Moisés no Sinai. Agora é a Mishnah. Havia inevitavelmente muita Mishnayot, é o plural de Mishnah, tradicionais que foram omitidas na compilação final. Tornaram-se conhecidas pelo termo Baraíta, ou Mishnah externa, mas eram frequentemente citadas pelos mestres subsequentes. Então, durante os séculos seguintes, tanto na Babilônia como na Palestina, a Mishnah do Rabi Yehudá foi a base de toda a atividade legislativa e literária. O nosso queridíssimo mestre, na sua tese de mestrado, vai dizer o que é que na verdade aconteceu. Está à disposição de quem quiser pedir, tá? Parece que é Melquisedeque, mas na página 30, a tese feita na Faculdade de Filosofia e Ciência da Religião, por Célio Silva, na página 37 em diante, passa a falar sobre Esdras e o cativeiro babilônio. Então, se vocês quiserem a tese toda, podem ter, é interessante, mas ele termina dizendo uma coisa absurda, que os judeus saíram do cativeiro persa para o cativeiro do sacerdócio. Então, aí ele vai dizer aqui, vamos dizer assim, de uma maneira muito bem dita. É aqui nessa página 43. Desta maneira, a restauração política do rei da casa de Davi foi pouco a pouco cedendo lugar para estabelecimento do poder religioso. Herodes Antipas era idumeu, não era descendente de Davi. Quem era descendente de Davi? Jesus Cristo, portanto, Maria e José, que estavam pobres de marré. Então, a restauração política foi pouco a pouco cedendo lugar para o estabelecimento do poder religioso. Religioso, uma ova. Ateu, que na verdade eles criaram um código civil. A grande loja da França hoje, no altar central, em lugar do livro da lei, que seria a Bíblia Sagrada, coloca então o Código Civil. Desta maneira, a esperança foi cedendo. A observação de Carlos Mestres não é fora de lugar. Finalmente, abre aspas, finalmente ocorre uma mudança de poderes. O rei é, na verdade, o sacerdote. O sumo sacerdote se torna o rei. E o profeta são os escribas. Mudou totalmente a ordem social. Jacques Pirrene observa com razão. O Estado de Judá torna-se um grande domínio sacerdotal congelado em um estatuto que visa permanecer perpetuamente imutável. E Jesus vai quebrar o poder deles. Por isso terá que dividir. Quem é a meu favor, quem é contra mim. Sob a autoridade soberana do sumo sacerdote e seus clérigos, e a canalice que lambe as suas botas. E fica a função sacerdotal de Melquisedeque. O sumo sacerdote é rei, profeta e sacerdote. Né? Então, no final das contas, está aqui. É nesse contexto que se acredita encaixar, período de Gênesis 14, que percebe claramente a função de Melquisedeque. Os sumos sacerdotes assumiram cada vez mais poder, não obstante a concretização da realeza sacerdotal ocorrer somente no período dos Asmoneus. Então, Melquisedeque só serve de pretexto para que o sumo sacerdote seja rei, profeta e sacerdote. E os escribas, profetas, que vão discutir com o profeta Jesus. Pronto. Acabamos a explanação de hoje. Querem mais? Então está aí, mais uma vez, repetindo com toda clareza, não por mim, mas por uma tese de mestrado
inequivocamente isenta e idônea pelo livro de Bernard Casper, judeu, Enciclopédia Judaica Popular, Regra de Explanação e a criação da Grande Sinagoga e do Novo Sinédrio e dos grandes judeus, dos grandes rabinos, que eles vão fazer aqui o relato, Abraão ibn Ezra e fulano, fulano e fulano, que vão constituir o Talmud, vão escrever o Talmud. Portanto, tudo começa com Esdras inventando a Mishnah. Quer dizer, comentário. Mas não um comentário. É, na verdade, uma invenção, uma incrustação, uma interpolação, uma falsificação do texto. Sai-se, portanto, do texto sagrado. Estava há pouco tempo com ele aqui na mão. Quando Jesus chega, saímos do texto sagrado e estamos com o Talmud, o Azar Mishnah. Jesus vai lutar contra isso e vai dar a vida por isso. E eu, como discípulo dele, darei a minha se preciso for, com todo gosto. Para mim, como dizia São Paulo, melhor é morrer e estar com Cristo. Mas enquanto ele achar que eu faço alguma coisa de bom aqui na terra, ele me deixará com vocês. Foi isso que eu disse ao meu cardiologista quando ele abriu meu peito. Eu tenho um fechiclé no peito, que foi cerrado, aberto, tirado do coração, botado num pratinho. Ele tirou as artérias entupidas, tirou a minha safena, cortou em 3, costurou no coração, e assim eu tenho 3 safenas e uma mamária. E diante da morte, porque ninguém sabia se eu sairia da sala de cirurgia, ele disse: está animado para a cirurgia, professor? Eu falei: doutor Mauro Paz Leme. Aí ele disse: olha, fica despreocupado, porque nunca um paciente meu ficou no centro cirúrgico. E eu operei meu pai. Eu falei: doutor Mauro Paz Leme, o senhor é o melhor cirurgião da América Latina, cardiovascular. E eu penso assim: se eu morrer, vou estar nos braços de Jesus Cristo, meu Senhor, Mestre e Rei. Se eu ficar, vou estar com os meus amigos. Se alguém me pedisse para decidir, eu não saberia, porque eu tenho amigos. Não são colegas, são amigos. Eu tenho amigos. Então, e é por eles, por Jesus Cristo, por nosso ideal de equidade, justiça, direito, que nós estamos fazendo esses vídeos. A verdade acima de tudo. Então, é isto que vamos fazer, compreendendo a corda bamba que Francisco está. Sejamos justos e vejamos o que ele quer fazer. Ele sabe que o anticristo será enfrentado no Armagedon, ou seja, na planície de Megido, pertinho de Israel, vejam no mapa, pelos líderes religiosos com os demais religiosos de todas as religiões, unidos num único batalhão para uma única batalha. Dizem os pastores evangélicos que os anjos descerão do céu, chefiados por São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora, para participar do combate que derrotará Lúcifer. Lúcifer não tem nada a ver com isso, Satanás. Não sei se será assim, mas para mim basta ter Jesus Cristo como meu Senhor e saber que minha esperança está na cruz, onde me salvou Jesus. Até a próxima. E deem seu like, é importante. Inscrevam-se no canal